E a luta mantém a jovialidade também, não, Maíra? Verdade. Não parece que tem essa idade. Verdade. Muito bom. Maíra, uma outra coisa, ainda nessa linha dessa questão que você apontou das plataformas tecnológicas, porque assim, nos últimos, da pandemia para cá, aconteceu muita coisa, né? Vamos lembrar aqui, fazer um breve histórico rapidamente. Na pandemia, os professores não pararam de trabalhar, né, Maíra? Eles, pelo contrário, eles buscaram formas de criar mecanismos de alcançar os alunos que, por conta da pandemia, estavam em casa, sim, mesmo com uma política a nível federal de extermínio, etc. Os professores foram heróis anônimos, não, Maíra? Sim. E aí, foi uma porta de entrada para formas tecnológicas de estudo. Uhum. E hoje, nós estamos falando de 2, 3 anos depois, nas minhas contas aí, o governo do estado está usando 9 a 10 plataformas, pelo menos até o momento, mas toda semana está aumentando o número de plataformas, que assim, veta a liberdade de cátedra muitas das vezes, um empobrecimento de métodos, porque, por exemplo, em leitura, agora o livro físico foi, sim, substituído por telas, uhum, em arquivos, muitas vezes esvaziamento de significado, um certo adestramento de alunos na orientação de serem empresários de si, e uma forma, a grosso modo, de moldar um ser precarizado, né? Como é que você lê essa implantação de plataformas nesse momento, assim? Então, você falou uma coisa bem importante, que foi realmente a nossa situação durante a pandemia. Nossa, a gente foi atrás dos alunos, né, de tudo quanto é forma, né, para tentar resgatar. Ficava pensando muito neles. O que está acontecendo? Porque, assim, querendo ou não, a gente pode falar o que for da escola, mas ela é o espaço de socialização da juventude. Ela é muito importante. E não dá para substituir. Não tem como substituir. A gente pode discutir, e deve, outros modelos de educação e até mesmo de escola. A gente tem que discutir isso. Só que a escola é onde a juventude se reúne, é onde eles se apaixonam, é onde eles têm os sofrimentos deles, é onde eles têm novas ideias, frustrações e tudo mais. E eles também contam com a gente como professor para poder desabafar, às vezes não tem esse apoio em casa. É uma figura até muito, às vezes mais próxima do que familiares. Sim, porque, né, lembra quando a gente era jovem, às vezes você falar uma coisa para sua mãe é uma coisa. Falar para uma outra pessoa é diferente, você às vezes se abre mais, sente mais confiança, não se sente sendo julgado, né? Como a família às vezes cumpre esse papel, é normal também, né? Porque é parte da formação do jovem. Então eu me preocupava muito assim durante a pandemia, o que está acontecendo com eles? E tiveram vários alunos que me mandavam mensagem e a gente conversava por horas, também estava tudo preso em casa, né? Então conversava por horas e tentava dar essa ajuda e tudo. Então acho que os professores passaram por um momento muito difícil, que foi seguir trabalhando em casa do jeito que era possível, buscando os nossos alunos, sendo cobrados pra caramba, que a gente foi também enquanto a gente estava em casa, e naquela aflição, né, quando vamos voltar. E depois você lembra, né, que queriam que a gente voltasse sem vacina, teve essa pressão, agora vai ter que voltar. Eu falei, gente, como pode ser? Porque um lugar para se contaminar é a escola, que a gente tá lá, um monte de gente, e queriam que a gente voltasse de toda forma, então era uma pressão psicológica mesmo que a gente estava vivendo. E depois o retorno foi difícil, né, Petros? Porque assim, o pessoal ficou mais de um ano em casa. Quando eles voltaram, quase que queriam que eles estivessem num ritmo como se não tivesse acontecido nada. Então agora a gente volta e vida normal. E não era assim. Lembro que na minha escola eu trabalho no Clotilde de Peluso, que é aqui perto até, e aí ficavam, que o pessoal não quer fazer nada. Eu falo, gente, tem um pouquinho de sensibilidade, eles também passaram por isso. Eu tive aluno que perdeu pai, mãe e tio na pandemia. E aí, de repente, a gente estava junto na sala de aula. Eu perdi minha mãe também na pandemia. Até teve um dia que ele contou em sala de aula que tinha perdido praticamente a família toda. Aí eu contei também, a gente começou a chorar. Você perdeu sua mãe na pandemia? Perdi na pandemia. E continuou? Eu passei um período bem triste mesmo, mas assim, tinha que continuar, né? Eu fiquei um ano mais ou menos bem mal, assim.
Depois, enfim, a gente vai, né, voltando à vida, né? Hoje eu falo que pela primeira vez, depois de muito tempo, eu posso dizer que passei daquele momento de luto, assim, já tô num outro momento. E quando eu voltei para a escola, que eu encontrei os alunos, foi muito bom para mim. E eu pensava quando eu estava em casa, se eu tivesse com os meus alunos, eu estaria melhor. Porque o aluno acolhe a gente, né? A gente sente as mesmas coisas e tudo. Aí com esse aluno teve isso, a gente se abraçou assim na sala e foi aquele momento super sensível na sala, sabe? Troca. De troca, e os outros também, né? Sentindo aquilo, tendo aquela empatia e tudo. Foi um momento horrível que a gente viveu. E esse momento, eu acho que serviu muito para os governos avançarem justamente nesse projeto, que é um projeto de colocar, contudo, empresas privadas dentro da escola, que faturam horrores com essas plataformas. Se eu não me engano, já passamos de 10 plataformas nesse momento. E estão lucrando pra caramba, tanto é que a importância que o governo dá não é se o aluno está aprendendo, é se ele está acessando, é gerar dados. Então essa questão da leitura, eu fiquei assim de cara também, porque o aluno, ele tem que ler, tem lá o projeto leitura, aí você fala, nossa, um projeto leitura, vamos colocar os nossos alunos para ler, quem sabe as bibliotecas das escolas voltam a funcionar, porque na minha, os livros estão lá estragando. Eu levo eles para a biblioteca, tá lá no porão da escola e eu levo e falo, vamos mexer nos livros, até em atlas, até em enciclopédia a gente mexeu esses dias. Falei, vamos lá, tô ensinando iluminismo para eles, ou vamos ver a enciclopédia. Eles, pra que isso? Gente, ali tava todo o conhecimento da humanidade reunido e tal. Aí eles ficam interessados. Né? Era o Google de antigamente e tal. E eles gostam de mexer, eles se interessam, eles querem ler. Aí chega uma plataforma, fala, bom, vocês vão ler. Só que é aqui, ó, na plataforma. E outra, não é em casa não, porque tem muito aluno que não tem acesso à internet. Então, além de tudo, ele tem que ler na escola com aquela internet precária. E o que conta não é se ele tá aprendendo. É quanto que ele leu pra ter nos dados lá da plataforma pra comprovar que ele leu. Pô, quem quer ler um livro assim, meu? Quem quer ler assim? Ô Maíra, e você tava falando, eu fiquei pensando, meu, e como é que é pra molecada, que assim, eu vou falar por mim assim, eu sempre falei, nunca foi segredo, eu era tranqueiro enquanto aluno, nunca fui bom aluno. Eu também não era muito bom aluno. Era, meu, tranca. E aí eu falo pra eles, eu tenho uma vantagem, né, enquanto professor, que assim, eu sei como uma aula chata funciona, né, enfim. E eu fico pensando assim, como é que você acha que funciona na cabeça da molecada 10 plataformas, alguns ainda não aprenderam o gosto pelo estudo. Como é que eles ficam nesse fogo cruzado assim de... Porque assim, nós estamos falando de pessoal que está no governo, é uns aventureiros assim, né, meu, no sentido do trato mais humano com os alunos. Como é que os alunos ficam nesse contexto assim de aprendizagem? Aí eu vejo os alunos bem perdidos, viu? Bem perdidos mesmo. Principalmente os que estão já terminando a escola, segundo, terceiro ano, que estão submetidos aos itinerários formativos, né? Do novo ensino médio. É uma sobrecarga? Tem a sobrecarga das plataformas. Cara, é absurdo, né? Porque antes a gente tinha lá o nosso diário manual. Aí durante muito tempo teve isso. Não quero fazer o diário digital e tal. O que poderia ser um avanço para o nosso trabalho, na verdade, se mostra muitas vezes como um retrocesso. Tem gente que fala, mas vocês são contra a tecnologia. Claro que não, a tecnologia tem que ser utilizada ao serviço do nosso avanço. Mas quando ela é utilizada para o nosso retrocesso, a gente tem que realmente se colocar contra. Então hoje o diário ele é digital. Aí você vai lá, digita a sua aula, que já está pronta também, que você tem que digitar. E a cada vez que você clica lá, vai uma tarefa para o aluno. Cara, nunca foi assim. Como é que o aluno pode fazer tantas tarefas, que além de tudo tem as que você dá, que você quer dar? Da sua aula. Você dosa. Cara, eu fico naquela situação que assim, eu não cobro deles que eles façam essas atividades das plataformas. Porque eu acho que é injusto, é uma maldade até com eles. Porque a cada aula ele tem uma atividade, aí ele tem 7 aulas por dia. Então tem 7 atividades por dia para fazer. Mas peraí, Maia. O que está acontecendo? Se não é o propósito do desenvolvimento do aluno a plataforma, para que ele está fazendo então essas atividades na plataforma? Exato. E eles perguntam isso. Tem aluno meu do terceiro ano, dava aula de filosofia, agora não tem mais, no terceiro ano. Aí eu tô dando uma outra disciplina. E ele pergunta para mim, mas para quê que eu tenho que ficar vindo na escola? Para quê? Ele, cara, eu posso arrumar um emprego precário, né, lógico, mas tô vindo aqui, não tô aprendendo nada.
Aí ficam, volta a dar aula de filosofia, gente. Nunca vi tanto aluno pedindo uma aula como a de filosofia. Eu falo, gente, vocês gostavam mesmo. Eles gostavam, mas a questão é que eles viam que servia para algo. E agora, né, tinha um significado. E agora eles olham e falam, pra que eu tô fazendo isso? Pra que me serve? Então é um esvaziamento mesmo que a gente vê. E eu acho que eles não veem sentido nenhum nessa questão das plataformas mesmo, das atividades. A molecada saca isso. Saca pra caramba. E eles comentam às vezes, tem professor que vem, só passa os slides. Aí não explica, a professora não explica, aquele jeito de aluno, a professora não explica. E até ruim, né? Porque acaba jogando o professor contra o aluno, sendo que a gente tem que ser aliado. Mas às vezes o professor que tá começando agora, né? Que, enfim, a gente já tá há um tempo na rede. Cara, ele tá tão obrigado a fazer aquilo que ele não consegue fazer de outra forma também, né? Ele tá sendo disciplinado a trabalhar daquela maneira. Então também pro aluno acaba sendo um peso, ele não vê sentido. E os professores também não veem. Eu vejo muitos professores, assim, cansados, né? Desacreditados do trabalho que eles mesmos estão fazendo, né? Então isso impacta todo mundo. E para mim o único sentido que tem nessa questão das plataformas é justamente gerar lucro para um pequeno grupo de empresários da educação que fazem as plataformas, né? Como foi no Paraná, né? Teve todo um projeto parecido com esse, que também é do secretário de Educação, que agora está em São Paulo, né? Mas que ele veio lá do Paraná, que é o Feder, que foi plataformizar todo o ensino lá do Paraná. Aí tiveram casos, por exemplo, de ter uma televisão que alguém vai lá e liga. E a aula é aquilo, é a televisão. É a tela. É a tela. Então daqui a pouco, para que ter o professor? Já tem a tela. Né? Então, assim, é um esvaziamento e uma quebra dessa relação que a gente estava falando antes, que, é muito importante para a formação de todos nós. A gente pode ter sido mau aluno, mas a gente lembra dos nossos professores que tiveram junto com a gente, que abriram a nossa cabeça, que mostraram uma outra perspectiva, né? A tela não tem como mostrar isso.